11. O subconsciente como sócio em seu sucesso. O sucesso significa uma vida bem-sucedida. Um longo período de paz, alegria e felicidade podem, portanto, ser chamado de sucesso. A fruição permanente dessas condições é a vida eterna de que Jesus falou. As coisas reais da vida, como paz, harmonia, integridade, segurança e felicidade, são intangíveis. Vêm do eu mais profundo de cada um. Meditar sobre esses predicados é trazer os tesouros celestiais à nossa mente subconsciente. O local em que nem traça nem ferrugem os consome, e onde ladrões não os desenterram nem roubam. Mateus 6:20. Vejamos agora quais são as 3 etapas para alcançar o sucesso. A primeira é descobrir o que você gosta de fazer e fazê-lo. O sucesso depende do prazer que você dispensa ao seu trabalho. Contudo, se você é, por exemplo, um psiquiatra, não lhe basta obter o diploma e pendurá-lo na parede. É preciso manter-se a par de todos os avanços, comparecer a convenções científicas e continuar estudando sempre a mente e seu funcionamento. O psiquiatra bem-sucedido visita todas as clínicas e lê os mais recentes artigos científicos. Em outras palavras, mantém-se sempre informado dos métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano. O psiquiatra e o médico em geral devem ter permanentemente no coração o interesse dos seus pacientes. Alguém poderá dizer: como posso vencer a primeira etapa, se não sei o que gostaria de fazer? Neste caso, reze em busca de orientação, da seguinte maneira: a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me meu verdadeiro lugar na vida. Repita essa oração com fé, tranquilidade e sensibilidade, dirigindo-a às camadas mais profundas da sua mente. Persistindo, com fé e confiança, a resposta virá, sob a forma de um sentimento, uma intuição ou uma tendência em determinada direção. A resposta lhe chegará de maneira clara e tranquila, como uma silenciosa percepção interior. A segunda etapa ou segundo passo é especializar-se em algum ramo particular de trabalho e conhecê-lo mais que qualquer outra pessoa. Por exemplo, se um jovem escolhe a química como profissão, deve concentrar-se em um dos diversos ramos dessa ciência, deve dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade que escolheu. Deve tornar-se bastante entusiasmado para procurar conhecer tudo o que se sabe sobre o assunto. E, se possível, deve saber mais que qualquer outra pessoa. O jovem deve tornar-se ardentemente interessado em seu trabalho e deve desejar servir ao mundo. Aquele que é o maior dentre vós torne-se vosso servidor. Há uma grande diferença entre esta atitude mental e a da pessoa que deseja apenas obter um meio de vida ou simplesmente vencer. Vencer na vida não é o verdadeiro sucesso. Os motivos do homem devem ser mais altos, mais nobres, mais altruístas. Steve Server. Aos outros, para que todos participem dos frutos do seu trabalho. A terceira etapa é a mais importante. Você deve assegurar-se de que aquilo que deseja não vai redundar em sucesso apenas para você. Seu desejo não deve ser egoísta, deve beneficiar a humanidade. Deve-se formar o caminho de um circuito completo. Em outras palavras, sua ideia deve avançar com o propósito de beneficiar ou servir ao mundo. E, dessa forma, voltará a você rapidamente, sempre acrescida. Se a ideia objetiva beneficiar você mesmo exclusivamente, não se forma o círculo ou circuito completo e você pode sofrer um curto-circuito em que viva sob a forma de limitações ou doença. À medida do verdadeiro sucesso, algumas pessoas podem dizer: mas fulano fez uma fortuna vendendo fraudulentamente estoque de gasolina. Um homem pode, aparentemente, alcançar o sucesso por algum tempo, mas o dinheiro obtido pela fraude geralmente cria asas e voa para longe. Quando roubamos de outrem, roubamos de nós mesmos, porque assim ficamos em um estado de frustração e limitações que se pode manifestar em nossa saúde, vida íntima ou negócios. Criamos aquilo que pensamos e sentimos. Criamos aquilo em que acreditamos. Mesmo que um homem acumule uma fortuna fraudulentamente, não é bem-sucedido na vida. Não há sucesso quando não há paz de espírito. Qual a importância de acumular uma riqueza se não se consegue dormir, se é doente ou se possui um complexo de culpa? Conheci em Londres um homem que me contou suas proezas.
Fora um batedor profissional de carteiras e assim ganhará bastante dinheiro. Possuía uma casa na França para passar o verão e vivia na Inglaterra de maneira opulenta. Vivia, porém, com pavor de ser apanhado pela Scotland Yard. Sofria de inúmeros distúrbios interiores, o que, sem dúvida, era causado por seu constante medo e profundo complexo de culpa. Sabia que agira erradamente. Esse profundo sentimento de culpa atraía todas as espécies de distúrbios. Então, resolveu entregar-se voluntariamente à polícia e cumpriu uma sentença de prisão. Ao ser libertado, procurou conselhos psicológicos e espirituais e transformou-se em um novo homem. Foi trabalhar e tornou-se um cidadão honesto e respeitador da lei. Descobriu o que gostava de fazer e foi feliz. Uma pessoa bem-sucedida ama seu trabalho e expressa-se plenamente. O sucesso depende de um ideal mais alto que a mera acumulação de riquezas. O homem de sucesso é aquele que possui grande conhecimento psicológico e espiritual. Muitos dos maiores industriais da atualidade dependem do uso correto de seus subconscientes para alcançar o sucesso nos negócios. Há alguns anos, foi publicado um artigo sobre Flagler, um magnata do petróleo. Ele admitia que o segredo do seu sucesso era a habilidade que possuía de ver um projeto em sua forma acabada. Por exemplo, em seu caso, fechava os olhos e imaginava uma grande indústria petrolífera, vendo os trens correndo nos trilhos, ouvindo os apitos das chaminés e sentindo o cheiro da fumaça. Tendo visto e sentido a realização de sua oração, sua mente subconsciente providenciava o atendimento. Se você imagina um objetivo claramente, será provido de tudo aquilo de que necessitar, por meios que ignora, através do poder de operar milagres da sua mente subconsciente. Ao considerar as 3 etapas para o sucesso, você não deve esquecer o poder fundamental das forças criadoras de sua mente subconsciente. Elas são a energia que sustenta todos os passos na escalada do sucesso. O seu pensamento é criador. O pensamento unido ao sentido torna-se uma fé ou crença subjetiva. Faça-se conforme a vossa fé. Mateus 9:29. O conhecimento da força poderosa que há em você e que é capaz de realizar todos os seus desejos dá-lhe confiança e um sentimento de paz. Qualquer que seja o seu campo de ação, você deve conhecer as leis do seu subconsciente. Quando você sabe como aplicar os poderes da sua mente e quando se expressa plenamente e aos outros distribui os seus talentos, está no caminho certo para o verdadeiro sucesso. Se você está total ou parcialmente a serviço de Deus, Ele, por sua verdadeira natureza, está com você e, por conseguinte, quem poderá estar contra você? Compreendendo isso, não há poder no céu ou na terra que possa impedi-lo de alcançar o sucesso. Como ele transformou seu sonho em realidade. Um artista de cinema contou-me que possuía bem pouca instrução, mas que, quando criança, sonhara que se iria transformar em um artista de cinema de grande sucesso. E, quando estava nos campos de pastagens ou levando o gado para o curral ou mesmo ordenhando as vacas, dizia para si mesmo: vou imaginar constantemente que vejo meu nome em grandes letreiros luminosos na entrada de um imenso cinema. Durante anos conservou esse sonho, até que finalmente saiu de casa, obteve trabalhos secundários na indústria cinematográfica e um dia, por fim, viu seu nome em grandes letreiros luminosos à porta de um cinema, como sonhara em menino. Disse-me ele: conheço o poder da imaginação sustentada para conquistar o sucesso. A farmácia dos seus sonhos tornou-se uma realidade há 30 anos atrás. Conheci um jovem farmacêutico que ganhava $40 por semana, mais uma comissão sobre as vendas. Com 25 anos de trabalho, disse-me ele, ganharei uma pensão e me aposentarei. Disse eu a esse jovem: por que você não se torna proprietário de uma farmácia? Saia deste lugar. Levante os seus objetivos. Tenha um sonho para os seus filhos. Talvez seu filho queira ser médico. Talvez sua filha queira ser uma grande pianista. Sua resposta foi de que não tinha dinheiro para pensar nisso. Começou, no entanto, a despertar para o fato de que podia transformar em realidade tudo aquilo que imaginasse como verdadeiro. O primeiro passo em direção a seu objetivo foi o despertar dos poderes de seu subconsciente,
que eu resumidamente apontei, em seu benefício. O segundo Passo foi a compreensão de que, se conseguisse transmitir uma ideia ao seu subconsciente, este poderia transformá-la em realidade. Começou a imaginar que estava em sua própria farmácia. Arrumava mentalmente os frascos, aviava as receitas e via vários empregados na farmácia atendendo os fregueses. Visualizava também uma grande balança. mentalmente trabalhou naquela farmácia imaginária. Como um bom ator, viveu realmente o papel. Ajo como se eu fosse e eu serei. Esse farmacêutico entregou-se inteiramente ao seu sonho, vivendo e agindo como se possuísse a farmácia. O resultado é bastante interessante. Foi despedido do seu emprego, encontrando outro lugar em uma cadeia maior de farmácias. Tornou-se gerente da farmácia e, mais tarde, gerente distrital da cadeia. Economizou bastante dinheiro, em 4 anos, para dar de entrada numa farmácia própria. Batizou-a com o nome de Farmácia dos Meus Sonhos. Disse-me ele que era exatamente a farmácia que eu via em minha imaginação. Tornou-se um homem de sucesso reconhecido em seu campo de ação, sendo feliz por fazer o que apreciava. Usando o subconsciente nos negócios. Há alguns anos, fiz uma conferência sobre os poderes da imaginação e do subconsciente para um grupo de homens de negócios. Nessa conferência, ressaltei como Goethe usava sua imaginação sabiamente, quando se defrontava com as dificuldades e apuros que tinha. Seus biógrafos afirmam que costumava passar muitas horas mantendo tranquilamente conversas imaginárias. Fato sabido que seu hábito era imaginar um de seus amigos sentado na cadeira à sua frente, dando-lhe as respostas certas. Em outras palavras, se estava preocupado com algum problema, imaginava seu amigo dando a resposta certa, ou apropriada, acompanhada dos gestos usuais e no seu tom de voz, fazendo toda a cena imaginária tão real e vívida quanto possível. Um dos homens presentes a essa conferência era um jovem corretor de títulos. Ele resolveu adotar a técnica de Goethe. Começou a ter conversas mentais imaginárias com um banqueiro multimilionário, amigo seu, que costumava cumprimentá-lo por seu julgamento. Firme e sensato, comprando sempre os títulos certos. Costumava dramatizar essa conversa imaginária até ser fixada psicologicamente como uma forma de crença em sua mente. A fala interior e a imaginação controlada desse corretor certamente se ajustavam ao seu objetivo, que era o de fazer bons investimentos para os seus clientes. O seu principal propósito na vida era ganhar dinheiro para os seus clientes e fazê-los prosperar financeiramente com os seus conselhos inteligentes. Ele ainda usa seu subconsciente nos negócios e é hoje um homem que alcançou um brilhante sucesso em seu setor. Um rapaz de 16 anos transforma o fracasso em sucesso. Um rapaz de 16 anos que estava no ginásio disse-me certa vez: "Minhas notas são muito ruins. Minha memória é péssima. Não sei o que há comigo." Descobri que a única coisa de errado que havia com esse rapaz era sua atitude de indiferença e mesmo ressentimento contra alguns de seus professores e colegas. Ensinei-lhe como usar sua mente subconsciente e como ser bem-sucedido nos estudos. Ele começou a afirmar certas verdades, várias vezes ao dia, especialmente pouco antes de dormir, à noite, e logo depois de acordar, pela manhã. São estas as melhores ocasiões para imprimir qualquer ideia à mente subconsciente. Sua afirmação era a seguinte: meu subconsciente é um depósito da memória. Retém tudo o que leio e ouço dos meus professores. Possuo uma memória perfeita e a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me constantemente aquilo de que necessito saber para os exames, quer sejam escritos ou orais. Irradio simpatia e boa vontade para todos os meus professores e colegas. Desejo sinceramente que obtenham todo o sucesso e todas as boas coisas da vida. Esse rapaz está agora gozando de uma liberdade que jamais tivera. Recebe sempre ótimas notas. Constantemente imagina os professores e sua mãe cumprimentando-o pelo sucesso nos estudos. Como tornar-se bem-sucedido em negócios de compra e venda? Nos negócios de compra e venda, lembre-se sempre de que sua mente consciente é a chave de ignição e sua mente subconsciente é o motor. Você deve ligar o motor para permitir que ele desempenhe o seu trabalho.
Sua mente consciente é o dínamo que desperta o poder da sua mente subconsciente. O primeiro passo na transmissão de seu desejo, ideia ou imagem claramente definido à sua mente subconsciente é relaxar-se, imobilizar a atenção e manter-se totalmente tranquilo. Essa atitude de paz e descontração da mente impede que assuntos externos e falsas ideias interfiram com a absorção mental de seu ideal. Além disso, na atitude mental de paz, passividade e receptividade, todo o esforço é reduzido ao mínimo. O segundo passo é começar a imaginar a realidade daquilo que você deseja. Você, por exemplo, deseja comprar uma casa, afirmando então: a infinita inteligência do meu subconsciente é onisciente. Revela-me agora qual é a casa ideal, uma casa bem central, num bairro ótimo, atendendo a todas as minhas exigências e também dentro das minhas possibilidades. Agora vou transmitir meu pedido ao meu subconsciente e sei que ele reagirá de acordo com a natureza do meu. Pedido. Faço esse pedido com fé e confiança absoluta, da mesma maneira que um fazendeiro planta uma semente no chão, confiando implicitamente nas leis da germinação. A resposta à sua oração pode vir através de um anúncio no jornal, através de um amigo, ou você pode ser guiado diretamente a uma determinada casa, que é exatamente a mesma que você está procurando. Há muitas maneiras pelas quais sua oração pode ser atendida. O principal conhecimento, no qual você deve ter confiança, é que a resposta sempre vem, desde que confie no trabalho da sua mente subconsciente. Você pode também desejar vender uma casa, um terreno ou qualquer outra espécie de propriedade. Em conversa particular com corretores de imóveis, contei-lhes como vendi minha casa na Avenida Orlando, em Los Angeles. Muitos passaram a aplicar a técnica que usei então, alcançando resultados rápidos e notáveis. Coloquei uma placa no jardim em frente à minha casa com os seguintes dizeres: à venda pelo proprietário. Na mesma noite, quando fui deitar-me, disse para mim mesmo: suponho que consiga vender sua casa, que irá fazer? Respondi à pergunta com as seguintes palavras: minha primeira providência seria arrancar a placa do chão, colocá-la em meu ombro, levá-la para a garagem e atirá-la no chão, dizendo com bom humor: não preciso mais de você. Senti uma grande satisfação interior, compreendendo o que acabará de acontecer. No dia seguinte, um homem deu-me um sinal de $1000 e disse-me: tire esta placa, pois o negócio já está fechado. Imediatamente arranquei a tabuleta e levei-a para a garagem. A ação externa desenvolveu-se como a ação interna. Não há nada de novo nessa história. Tal como é por fora, assim é por dentro, significando que a imagem em seu subconsciente se manifestará na sua vida objetiva. O exterior reflete o interior. A ação externa é a consequência da ação interna. Outro método bastante popular na venda de casas, terrenos e outras espécies de propriedades são afirmar em tom vagaroso e tranquilo, impregnado de sentimento: o seguinte: a infinita inteligência atrai para mim o comprador para esta casa, que a deseja e nela vai Prosper. Esse comprador me vai ser enviado pela inteligência criadora do meu subconsciente, que não comete erros. Esse comprador pode ver diversas outras casas, mas a minha é a única que deseja e comprará, pois é guiado pela infinita inteligência que há dentro dele. Sei que o comprador é a pessoa certa, que está a ocasião certa e que o preço é o justo. Tudo está conforme. As correntes profundas da minha mente subconsciente estão agora em funcionamento, fazendo o que preciso para que nos encontremos em divina ordem. E sei que assim acontecerá. Lembre-se sempre de que aquilo que você está procurando também está à sua procura e que, sempre que você tiver uma casa para vender, haverá uma pessoa querendo o que você está oferecendo. Utilizando os poderes do seu subconsciente da forma correta, você liberta sua mente de todo o senso de competição e ansiedade ao comprar ou vender qualquer propriedade. Como ela obteve o que desejava? Conheço uma moça que comparece regularmente às minhas conferências e aulas. Para isso, tem de pegar 3 ônibus, gastando 1h30 no percurso. Em uma conferência, expliquei como um jovem que necessitava de um automóvel para trabalhar conseguiu receber um. Ela foi para casa e experimentou o que eu indicara em minha conferência. Pouco depois mandou-me a carta que transcrevo a seguir, com a sua permissão,
narrando a aplicação que fez do meu método. Caro Dr. Murphy, vou contar-lhe como consegui ganhar um Cadillac. Desejava um para comparecer regularmente às suas conferências. Em minha imaginação, agi de forma idêntica à que agiria se realmente fosse comprar um carro. Fui à loja e o vendedor levou-me para dar uma volta. Dirigi também o carro por algumas quadras. Affirmii, repetitament, depoi, Ko Cadillac me pertentia. Mantive a imagem mental de entrar no carro, dirigi-lo, sentir o estofamento, etc., por cerca de 2 semanas. Na última semana fui à sua conferência dirigindo o meu próprio Cadillac. Um tio meu, que morava em Inglewood, morreu e deixou-me seu Cadillac e o resto dos seus bens. Uma técnica de sucesso utilizada por muitos homens de negócios e empresários eminentes. Há muitos eminentes homens de negócios que usam o termo abstrato sucesso, repetindo insistentemente várias vezes por dia, até chegarem à conclusão de que o sucesso lhes pertence. Sabem que a ideia do sucesso contém todos os elementos essenciais ao sucesso. Da mesma forma, você deve começar agora a repetir para si próprio a palavra sucesso, com fé e convicção. O seu subconsciente aceitará como verdade sua e você ficará sob o impulso de uma compulsão subconsciente para ser bem-sucedido. Você será compelido a expressar suas crenças subjetivas, impressões e convicções. O que o sucesso significa para você? Sem dúvida, você deseja ser bem-sucedido na sua vida íntima e nas relações com as outras pessoas. Deseja destacar-se na profissão ou trabalho que escolheu. Deseja possuir uma bela casa e ter todo o dinheiro de que necessita para viver com conforto e felicidade. Deseja ser bem-sucedido nas orações de sua vida e em seus contatos com os poderes de seu subconsciente. Você também é um homem de negócios, pois está no negócio da vida. Torne-se um homem de negócios bem-sucedido, imaginando-se fazendo o que anseia fazer e possuindo o que anseia possuir. Torne-se imaginativo. Participe mentalmente da realidade um estado de sucesso. Faça disso um hábito. Vá dormir sentindo-se bem-sucedido, todas as noites. Sinta-se inteiramente satisfeito e conseguirá finalmente implantar a ideia do sucesso em sua mente subconsciente. Convença-se de que nasceu para ter sucesso e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida na medida em que rezar. The stakes 1. O sucesso significa uma vida bem-sucedida. Quando você está em paz, feliz, alegre e fazendo o que gosta de fazer, então terá alcançado o sucesso. 2. Descubra o que gosta de fazer e faça-o. Se não sabe, peça orientação, que esta virá. 3. Especialize-se em seu setor determinado e procure conhecer mais sobre ele que qualquer outra pessoa. 4. Um homem bem-sucedido não é egoísta. Seu principal desejo na vida é servir à humanidade. 5. Não há sucesso verdadeiro sem paz de espírito. 6. Um homem bem-sucedido possui grande conhecimento psicológico e espiritual. 7. Se você imaginar um objetivo claramente, será provido de tudo aquilo de que necessita para realizá-lo pelo poder de operar milagres do seu subconsciente. 8. Seu pensamento unido ao sentimento torna-se uma fé subjetiva. Faça-se conforme a vossa fé. 9. O poder da imaginação mantida estimula o poder de operar milagres do seu subconsciente. 10. Se você está procurando promoção em seu trabalho, imagine seu patrão, chefe ou pessoa querida cumprimentando-o por sua promoção. Faça a cena tão real e vivida quanto possível. Ouça a voz, os gestos, sinta inteiramente a realidade do que está acontecendo. Continue a fazer assim com frequência, e através da ocupação permanente da sua mente, acabará experimentando a alegria de ter sua oração atendida. 11. Seu subconsciente é um depósito de memória. Para possuir uma memória perfeita, afirme frequentemente: a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me tudo aquilo de que necessito saber em todas as ocasiões e em qualquer lugar. 12. Se você deseja vender uma casa ou outra espécie de propriedade, afirme em voz tranquila e impregnada de sentimento: a infinita inteligência atrai para mim o comprador para esta casa ou propriedade. É quem realmente a deseja comprar e nela vai prosperar.
Mantenha a consciência disso e as correntes profundas do seu subconsciente farão com que se transforme em realidade. 13. A ideia do sucesso contém todos os elementos do sucesso. Repita a palavra sucesso para si mesmo frequentemente, com fé e convicção, e ficará sob uma compulsão subconsciente para o sucesso. 12. Os cientistas utilizam o subconsciente. Muitos cientistas já compreenderam a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Kettering, Poincaré, Einstein e muitos outros já a utilizaram. A mente subconsciente deu-lhes a visão interior e a técnica para todas as suas conquistas na ciência moderna e na indústria. Já foi demonstrado por investigações que a habilidade em pôr em ação o poder subconsciente é que determinou o sucesso de todos os grandes cientistas. Um famoso químico, Friedrich von Stradonitz, utilizou de seu subconsciente para resolver o problema que enfrentava da seguinte maneira. Há bastante tempo, trabalhava exaustivamente numa tentativa de reagrupar os 6 átomos de carbono e os 6 átomos de hidrogênio da fórmula da benzina. Estava perplexo e incapaz de resolver o problema. Exausto, entregou o assunto totalmente à sua mente subconsciente. Pouco depois, quando se preparava para embarcar em um ônibus de Londres, seu subconsciente apresentou à sua mente consciente a imagem súbita de uma cobra mordendo a própria cauda e girando em torno de si como um catavento. Esta resposta, vinda do seu subconsciente, deu-lhe a resposta muito procurada do reagrupamento circular de átomos que é conhecido como o anel de benzina. Como um famoso cientista produziu suas invenções, Nikola Tesla, o famoso cientista, foi o autor de surpreendentes inovações. Quando uma ideia para uma nova invenção vinha à sua mente, construía-a em sua imaginação, sabendo que o seu subconsciente iria depois reconstruí-la e revelar à sua mente consciente todas as partes de que necessitava para a produção em forma concreta. Através da contemplação silenciosa de cada melhoramento possível, não perdia tempo na correção dos defeitos e era capaz de dar aos técnicos o produto perfeito de sua imaginação. Dizia ele, invariavelmente, minha invenção funciona como eu imaginei. Em 20 anos não houve uma única exceção. Como um notável naturalista resolveu seu problema. O professor Agassiz, notável naturalista americano, descobriu as infatigáveis atividades da sua mente subconsciente enquanto dormia. O caso seguinte foi relatado por sua viúva na biografia que escreveu do marido famoso. Havia cerca de 2 semanas que ele procurava decifrar a impressão algo obscura de um fóssil de peixe na lasca de pedra em que ficará preservado. Cansado e perplexo, pôs o trabalho de lado e tentou afastá-lo de sua mente. Poucos dias depois, despertou à noite persuadido de que, enquanto dormia, vira o peixe com todas as características que lhe faltavam perfeitamente restaurado. Quando tentou, contudo, manter e fixar a imagem, esta sumiu. Não obstante, foi bastante cedo para o Jardim des Plantes, pensando que, ao olhar novamente o fóssil, veria algo que o colocaria na pista de sua visão. Foi em vão, a imagem enevoada não se delineou. Na noite seguinte, viu novamente o peixe, mas os resultados não foram mais satisfatórios. Ao despertar, a imagem desapareceu de sua mente como antes. Na esperança de que a mesma experiência se repetisse, na terceira noite colocou um lápis e um papel ao lado de sua cama antes de deitar-se. Já de madrugada o peixe reapareceu em seus sonhos, a princípio de maneira confusa e por fim com tanta nitidez que ele não mais teve quaisquer dúvidas sobre as suas características zoológicas. Ainda meio adormecido, na mais completa escuridão, traçou as características do peixe no pedaço de papel que colocará ao lado da cama. Pela manhã, ao acordar, ficou surpreso ao ver em seu desenho noturno características que julgava impossível que o próprio fóssil, se encontrado, pudesse revelar. Dirigiu-se imediatamente para o Jardim des Plantes e, orientado pelo desenho, conseguiu, talhando a superfície da pedra, encontrar partes do peixe que lá estavam ocultas. Inteiramente exposto, o fóssil correspondia ao seu sonho e ao desenho que fizera, podendo então classificá-lo com a maior facilidade. Um eminente médico resolveu o problema do diabetes há alguns anos atrás. Recebi um recorte de uma revista descrevendo a origem da descoberta de insulina. Conto agora a essência do artigo, na medida em que consigo recordá-lo. Há cerca de 40 anos ou mais, o Dr. Frederick Banting,
brilhante clínico e cirurgião canadense, concentrou sua atenção nos estragos causados pela diabetes. Naquela ocasião, a ciência médica não possuía nenhum método efetivo para deter a doença. O Dr. Bunting passava um tempo considerável a fazer experiências e ler toda a literatura internacional sobre o assunto. Uma noite atingiu o limite da exaustão e adormeceu. Enquanto dormia, sua mente subconsciente instruiu-o no sentido de extrair o resíduo do tubo pancreático degenerado de cachorros. Foi esta a origem da insulina, que tem ajudado milhões de pessoas no mundo inteiro. Note-se que o Dr. Bunting se dedicou conscientemente ao problema em busca de uma solução, de uma resposta, e sua mente subconsciente reagiu de acordo. Isso não quer dizer que você sempre obterá uma resposta durante o sono. A resposta pode demorar algum tempo. Não desanime. Continue a apresentar o problema todas à noite, antes de dormir, ao seu subconsciente, como se nunca o tivesse feito antes. Uma das razões para a demora pode ser o fato de você considerar o problema como imenso, acreditando que será preciso bastante tempo para resolvê-lo. Sua mente subconsciente não possui limites de tempo nem de espaço. Vá dormir convencido de que a resposta virá imediatamente. Não pressuponha uma resposta somente no futuro. Tenha uma fé permanente no resultado. Convença-se agora, ao ler este livro, de que há uma resposta e uma solução perfeita para você. Como um famoso cientista e físico escapou de um campo de concentração russo. O Dr. Lothar von Blenkschmidt, membro da Sociedade de Foguete e notável engenheiro eletrônico, contou como utilizou o seu subconsciente para escapar da morte certa nas mãos de guardas brutais, numa mina de carvão russa em que trabalhava como prisioneiro. Seu relato é o seguinte: fui um prisioneiro de guerra numa mina de carvão na Rússia e vi homens morrendo em volta de mim naquele imenso campo de concentração. Ramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários astutos e espertos. Após um rápido exame médico, designava-se uma cota de carvão para cada pessoa. Minha cota era de 140 quilos por dia. Se algum homem não conseguisse atingir sua cota, cortava-se sua ração de alimentos e em pouco ele estava descansando no cemitério. Comecei a concentrar-me na fuga. Sabia que, de alguma maneira, o meu subconsciente encontraria um meio. Minha casa na Alemanha fora destruída e minha família desaparecera. Todos os meus amigos e antigos colegas ou haviam morrido na guerra ou estavam em campos de concentração. Disse então para o meu subconsciente: quero ir para Los Angeles e você encontrará um meio. Eu já vira fotografias de Los Angeles e lembrava-me de algumas avenidas e também de alguns edifícios. Noite e dia, eu imaginava que estava passeando pela Avenida Wilshire com uma jovem americana que conhecera em Berlim antes da guerra. Ela é agora minha esposa. Em minha imaginação, visitávamos lojas, andávamos de ônibus, comíamos em restaurantes. Todas as noites eu fazia questão de guiar meu imaginário carro americano pelas ruas de Los Angeles. Para mim, tudo isso era bem nítido e real. Essas imagens em minha mente eram tão reais e naturais para mim como uma das árvores que ficavam do lado de fora do campo de concentração. Todas as manhãs, o chefe dos guardas contava os prisioneiros, formados em fila. Ele ia chamando 1, 2, 3, etc. e quando chegava ao 17, que era o meu número, eu dava um passo à frente. Certo dia, o guarda foi chamado para ver qualquer coisa, e ao voltar, cometeu um engano e contou como 17 o homem que estava depois de mim. Quando a turma voltou à noite, o número de homens era o mesmo e eu não fui notado. A descoberta do erro levaria algum tempo. Saí do campo de concentração sem ser notado e andei durante 24 horas, descansando em uma cidade deserta no dia seguinte. Consegui sobreviver pescando e caçando alguns animais selvagens. Descobri os trens de carvão que iam para a Polônia e viajei neles à noite. Finalmente cheguei à Polônia e, com a ajuda de amigos, consegui alcançar Lucerna, na Suíça. Uma noite, no Hotel Palace, em Lucerna, conversei com um casal de americanos. O homem perguntou-me se aceitaria ser seu hóspede em sua casa de Santa Mônica, na Califórnia. Aceitei. Quando cheguei a Los Angeles,
O motorista do casal levou-me ao longo da Avenida Wilshire e de tantas outras ruas que eu nitidamente imaginara percorrer nos longos meses que passei na mina de carvão russa. Reconheci também os edifícios que vira em minha mente tantas vezes. Na verdade, parecia que eu já estivera antes em Los Angeles. Conseguirá alcançar meu objetivo. Nunca deixarei de maravilhar-me com os poderes do subconsciente. Na verdade, o subconsciente possui meios que nós desconhecemos, como os arqueólogos e paleontólogos reconstituem. Cenas antigas. Esses cientistas sabem que o subconsciente possui uma memória de tudo o que já aconteceu neste mundo. Quando estudam as ruínas e fósseis antigos, através de sua imaginação perceptiva, o subconsciente ajuda-os a reconstruir as cenas antigas. Contemplando os templos antigos e estudando a cerâmica, a estatuária, as ferramentas e os utensílios domésticos das eras passadas, o cientista pode falar-nos de uma época em que ainda não existia a linguagem. A comunicação fazia-se através de grunhidos, gemidos e sinais. A concentração intensa e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do seu subconsciente, permitindo-lhe cobrir os templos antigos com telhados e cercá-los de jardins, tanques e fontes. Os restos de um fóssil são completados com olhos, nervos e músculos e voltam a andar e a falar. O passado torna-se presente vivo e descobrimos que na mente não há tempo nem espaço. Através da imaginação disciplinada, controlada e orientada, você pode ser companheiro dos mais inspirados pensadores científicos de todos os tempos. Como receber a orientação do subconsciente? Quando você tiver de fazer o que classifica de uma decisão difícil ou quando não puder encontrar uma solução para o seu problema, comece imediatamente a pensar de forma construtiva sobre o assunto. Se você está temeroso e preocupado, não está realmente pensando. O verdadeiro pensamento é livre de todo o medo. Aqui está uma técnica simples que você pode usar para receber orientação sobre qualquer assunto. Acalme a mente e descanse o corpo. Diga ao corpo que se relaxe, ele tem de obedecer-lhe, pois não possui volição, iniciativa ou inteligência consciente. Seu corpo é um disco emocional que registra suas crenças e impressões. Mobilize sua atenção. Focalize seu pensamento na solução do seu problema. Tente resolverlo com a sua mente consciente. Pense quanto ficaria feliz com a solução perfeita. Sinta a sensação que teria se a resposta perfeita já lhe pertencesse. Deixe que sua mente vegue dessa maneira e, então, entregue-se ao sono. Se, ao despertar, ainda não tiver a resposta, ocupe-se com outra coisa. Provavelmente a resposta virá, enquanto você estiver preocupado com outras coisas, como as torradas que pulam de uma torradeira elétrica. A melhor maneira de receber orientação do subconsciente é a mais simples. Eis um exemplo. Perdi certa vez um valioso anel que ganhará como herança. Procurei-o por toda parte sem encontrá-lo. À noite falei ao meu subconsciente da mesma maneira porque falaria a qualquer pessoa. Disse-lhe antes de cair no sono: você sabe todas as coisas. Sabe onde está o anel e vai dizer-me agora. Acordei de manhã com as palavras "pergunte a Robert" soando em meus ouvidos. Achei bastante estranha a ideia de perguntar a Robert, um garoto de uns 9 anos de idade. Contudo, segui a voz interior da intuição. E Robert disse-me: "Oh, sim, encontrei o anel quando estava no pátio brincando com outros garotos. Coloquei-o em minha escrivaninha. Pensei que não valesse coisa alguma, por isso nada disse a ninguém." O subconsciente sempre responderá, se você nele confiar. Como o subconsciente revelou onde estava um testamento. Um jovem, que frequenta as minhas conferências, teve uma experiência bastante interessante. Seu pai morreu e aparentemente, não deixou testamento. No entanto, sua irmã afirmava que o pai lhe havia dito ser seu testamento justo e beneficiar a todos igualmente. Todas as tentativas para encontrá-lo fracassaram. Antes de dormir, o jovem falou ao seu subconsciente da seguinte maneira: transmito agora o meu pedido ao subconsciente. Ele sabe onde está o testamento e vai revelar-me. Condensou então seu pedido em uma única palavra: responda, e começou a repeti-la como um acalanto. Adormeceu pronunciando a palavra responda. Na manhã seguinte,
O jovem sentiu uma intuição irresistível para dirigir-se a um determinado banco de Los Angeles. Lá encontrou um cofre particular registrado em nome de seu pai e que resolveu todos os seus problemas. Seu pensamento, quando você vai dormir, desperta a latência poderosa que há dentro de você. Supinhamos, Por exemplo, que você está pensando se vende ou não sua casa, se compra determinados títulos, se desfaz alguma sociedade, se muda para Nova York ou permanece em Los Angeles, se rescinde o contrato atual e faz um novo. Faça o seguinte: sente-se em uma poltrona ou à sua mesa no escritório. Lembre-se de que há uma lei universal da ação e reação. A ação é o seu pensamento. A reação é a resposta do seu subconsciente. O subconsciente é reativo e refletivo. Esta é a sua natureza. Ele ecoa, repete e retribui. É a lei da correspondência. Responde correspondendo. Na medida em que você projeta uma ação correta, automaticamente experimenta uma reação ou resposta, que representa, em si mesma, a orientação ou resposta do seu subconsciente. Ao procurar orientação, você simplesmente pensa sobre a ação certa, o que significa que está usando a infinita inteligência do seu subconsciente até o ponto em que começa a utilizar-se de você. A partir desse momento, sua ação é dirigida e controlada pela sabedoria subjetiva que há dentro de você e que é imensamente sábia e onipotente. Sua decisão será acertada. haver apenas ecos queridas, pois você estar sob uma compulsão subjetiva. Para fazer a coisa certa. Uso a palavra compulsão porque a lei do subconsciente é a compulsão. O segredo da orientação. O segredo da orientação ou da ação correta é dedicar-se mentalmente à resposta certa até encontrá-la em você mesmo. A resposta é um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. Tendo utilizado o poder ao ponto em que ele começa a utilizá-lo, você não pode falhar ou dar um passo em falso enquanto está sob a orientação da sabedoria subjetiva que há dentro de você. Você descobrirá que todos os seus caminhos são agradáveis e que todos os seus passos são de paz. Pontos que devem ser lembrados. 1. Lembre-se de que o sucesso e as realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas foram determinados pelo subconsciente. 2. Concentrando toda a sua atenção e dedicando-se à solução de um problema desconcertante, o seu subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução à mente consciente. 3. Se você procura a resposta para um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna toda a informação possível através da pesquisa e também por intermédio de outras pessoas. Se não encontrar nenhuma resposta, transfira o problema para o seu subconsciente antes de dormir, que a resposta sempre vem. Nunca falha. 4. Nem sempre você consegue a resposta imediatamente. Continue a fazer o pedido ao seu subconsciente até o dia em que a resposta irrompa e as nuvens se afastem. 5. Você pode retardar a resposta com o pensamento de que irá demorar ou que o problema é muito grande. Seu subconsciente não tem problema, conhece apenas a resposta. 6. Acredite que terá a resposta imediatamente. Sinta a alegria da resposta, a alegria que sentiria se já o houvesse encontrado. Seu subconsciente reagirá ao seu sentimento. 7. Qualquer imagem mental, sustentada pela fé e pela perseverança, irá transformar-se em realidade pelo poder de operar milagres do seu subconsciente. Confie, acredite em seus poderes, e maravilhas ocorrerão em sua vida na medida em que rezar. 8. Seu subconsciente é um depósito de memória. Nele estão registradas todas as suas experiências desde a mais tenra infância. 9. Os cientistas que investigam pergaminhos antigos, templos, fósseis etc., são capazes de reconstruir cenas do passado e fazê-las reais hoje. A mente subconsciente ajuda-os. 10. Entregue seu pedido de uma solução ao subconsciente antes de dormir. Confie e tenha fé de que a resposta virá. O subconsciente tudo conhece e tudo vê, mas você não deve duvidar nem discutir seus poderes. 11. A ação é o seu pensamento e a reação a resposta do seu subconsciente. Se seus pensamentos são sábios, suas ações e decisões serão sábias. 12. A orientação vem como um sentimento, uma consciência interior,
uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. O toque de um senso interior. Siga-o. 13. O subconsciente e as maravilhas do sono. Você leva cerca de 8 em 24 horas, dormindo, ou seja, 1/3 da sua vida. Esta é uma lei inexorável da vida. Aplica-se também aos reinos vegetal e animal. O sono é uma lei divina e muitas respostas para problemas nossos vêm quando estamos profundamente adormecidos. Muitas pessoas têm defendido a teoria de que a pessoa se cansa durante o dia e vai dormir para descansar o corpo, ocorrendo então um processo de recuperação durante o sono. Um engano, pois nada descansa durante o sono. Seu coração, seus pulmões e todos os seus demais órgãos vitais funcionam enquanto você dorme. Se você come antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. Sua pele também segrega suor e suas unhas e cabelos continuam a crescer. O seu subconsciente nunca descansa nem dorme. Está sempre ativa controlando todas as suas forças vitais. O processo de cura realiza-se mais rapidamente quando você está adormecido, pois não há interferência. The ment conscient. Respostas notáveis surgem para você quando está adormecido. Porque dormimos. O Dr. John Bielo, notável autoridade em tudo o que se refere ao sono, provou que à noite, enquanto dormimos, também recebemos impressões, ao demonstrar que os nervos dos olhos, ouvidos, nariz e gustativos estão ativos durante o sono, o mesmo ocorrendo com os nervos do cérebro. Diz ele que a principal razão para dormirmos é para que a parte mais nobre da alma se una por abstração à nossa natureza mais elevada e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. O Dr. Bielo afirma ainda: os resultados dos meus estudos fortaleceram minhas convicções de que a isenção das atividades e ações costumeiras não era o objetivo final do sono. Mais do que isso, tornaram claríssimo para mim que nenhuma parte da vida de um homem merece ser considerada mais indispensável ao seu desenvolvimento espiritual simétrico e perfeito que o período em que se encontra separado do mundo dos fenômenos pelo sono. Oração, uma forma de sono. SUA meant conscient and frente contrary days. Conflitos e controvérsias o dia inteiro. Por isso é necessário que se afaste periodicamente da evidência dos sentidos e do mundo objetivo e comungue silenciosamente com a sabedoria interior do seu subconsciente. Exigindo orientação, forças e maior inteligência em todas as etapas de sua vida, você será capaz de superar todas as dificuldades e resolver seus problemas cotidianos. Esse afastamento regular da evidência dos sentidos e do barulho e confusão da vida cotidiana é também uma forma de sono, isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e passa a viver para a sabedoria e poder da sua mente subconsciente. Efeitos alarmantes da falta de sono. A falta de sono pode fazer com que você se torne uma pessoa irritada, mal-humorada e deprimida. O Dr. George Stevenson, da Associação Nacional de Saúde Mental, declara: creio que se pode dizer com toda a segurança que qualquer ser humano precisa de um mínimo de 6 horas de sono por dia para gozar de saúde. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem viver dormindo menos tempo estão logrando a si próprios. Os médicos que investigam os processos do sono e o problema da falta de sono ressaltam que a insônia rigorosa precede, em alguns casos, um colapso psíquico. Lembra-se, você requerigesse espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para produzir alegria e vitalidade em sua vida. Você precisa dormir mais. Robert O'Brien, num artigo intitulado Talvez Você Precise Dormir Mais, publicado em seleções do Reader's Digest, relata a seguinte experiência com o sono. Nos últimos 3 anos efetuaram-se experiências no Instituto de Pesquisas do Exército Walter Reed, sediado na cidade de Washington. Os pacientes, mais de 100 de voluntários militares e civis, foram mantidos acordados por um período de 4 dias. Milhares de testes foram realizados sobre os efeitos de seu comportamento e personalidade. Os resultados desses testes deram aos cientistas novas e surpreendentes perspectivas sobre os mistérios do sono. Sabem agora que o cérebro cansado aparentemente exige o sono com tanta sofreguidão que sacrificará tudo mais para alcançá-lo. Depois de apenas algumas horas de perda de sono, cochilos rápidos conhecidos como lapsos começaram a ocorrer na proporção de 3 ou 4 por hora. Como no sono verdadeiro, as pálpebras descaem e diminuem as batidas do coração.
Cada lapso durava apenas uma fração de segundo. Algumas vezes lapsos eram períodos em branco, em outras eram povoados de imagens e fragmentos de sonhos. Na medida em que aumentavam as horas sem dormir, os lapsos se tornaram mais frequentes e de duração maior, talvez 2 ou 3 segundos. Mesmo que os pacientes estivessem pilotando um avião durante uma tempestade, não poderiam resistir ao microsono durante aqueles inestimáveis segundos. Isso talvez já tenha acontecido a você, como muitas pessoas que adormeceram ao volante de um carro podem testemunhar. Outro efeito alarmante da falta de sono foi seu ataque sobre a percepção e a memória humanas. Muitos pacientes privados de sono eram incapazes de reter uma informação por tempo suficiente para relacioná-la com a tarefa que supostamente deveriam executar. Ficavam totalmente confundidos em situações que exigiam que examinassem diversos fatores e sobre eles atuassem. Como um piloto deve fazer quando habilmente coordena a direção do vento, a velocidade do ar, a altitude e a sua trajetória para fazer uma aterrissagem segura. O sono bom conselheiro, uma jovem de Los Angeles, que costuma ouvir minhas palestras matutinas pelo rádio, contou-me que receberá uma vantajosa proposta para trabalhar em Nova York, com um salário 2 vezes maior. Estava indecisa sobre se devia aceitar ou não e, antes de dormir, pronunciou a seguinte oração: a inteligência criadora da minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre para a vida e vai revelar-me a decisão correta, que me beneficia e a todos. Agradeço a resposta que tenho a certeza hei de receber. Ela repetiu essa oração simples diversas vezes antes de dormir, como um acalanto. Pela manhã teve uma persistente sensação de que não deveria aceitar a proposta. Recusou-a e os acontecimentos posteriores confirmaram a sabedoria de sua decisão, pois a companhia foi à falência poucos meses depois de lhe ser feitos a proposta. O consciente pode estar correto quanto aos fatos objetivamente conhecidos, mas a faculdade intuitiva da mente subconsciente viu o fracasso da empresa em questão e induziu-a de acordo. Salvo do desastre certo, mostrei como a sabedoria do subconsciente nos pode instruir e proteger de acordo com a nossa solicitação para uma ação correta quando formos dormir. Há muitos anos, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, recebi uma excelente proposta para trabalhar no Oriente e rezei em busca de orientação da seguinte maneira: a infinita inteligência que há dentro de mim conhece todas as coisas e vai revelar-me a ação correta em divina ordem. Reconhecerei a resposta quando ela vier. Repeti essa oração simples várias vezes, como uma canção de ninar, até adormecer. E, em sonho, tive a visão nítida das coisas que começariam a ocorrer 3 anos depois. Um velho amigo apareceu-me no sonho e disse-me: leia essa manchete, não vá. As manchetes de jornal que surgiram no sonho relacionavam-se com a guerra e o ataque a Pearl Harbor. De vez em quando, eu literalmente sonho. O mencionado sonho que tive foi, sem dúvida, uma dramatização do subconsciente, que projetou uma pessoa em quem eu confiava e que eu respeitava. Para alguns, o aviso pode vir em um sonho no qual aparece a mãe, que informa que não deve ir a tal ou qual lugar e por quê. Nosso subconsciente é onisciente. Conhece todas as coisas. Frequentemente nos fala em uma voz que nossa mente consciente imediatamente aceita como verdadeira. Algumas vezes, o subconsciente nos avisa com uma voz que soa como a de nossa mãe ou de algum ente querido, fazendo-nos parar em nossa caminhada pela rua. Logo depois descobrimos que, se houvéssemos continuado, um objeto qualquer atirado de uma janela nos poderia ter caído na cabeça. Meu subconsciente está conjugado à mente subconsciente universal e por isso sabia que os japoneses estavam planejando uma guerra e até mesmo quando a guerra começaria. O Dr. Hime, diretor do Departamento de Psicologia da Universidade de Duke, reuniu uma vasta quantidade de provas mostrando que um grande número de pessoas no mundo inteiro vê acontecimentos antes que ocorram e, por isso, são capazes, em muitos casos, de evitar acontecimentos trágicos vistos com nitidez em um sonho. O sonho em que vi claramente a manchete do The New York Times ocorreu 3 anos antes da tragédia de Pearl Harbor. Por causa do sonho, cancelei imediatamente a viagem, de acordo com a compulsão subconsciente para assim agir. 3 anos depois, a Segunda Guerra Mundial confirmou a verdade da voz interior da intuição.
Seu futuro está em sua mente subconsciente. Lembre-se de que o futuro, isto é, o resultado do seu pensamento habitual, já está em sua mente até que você o altere através da oração. O futuro de um país, da mesma forma, está no subconsciente coletivo do seu povo. Nada há de estranho nas manchetes dos jornais de Nova York que vi em sonho 3 anos antes de a guerra começar. A guerra já começava na mente e todos os planos de ataque já estavam gravados neste grande instrumento de registro que é a mente subconsciente ou inconsciente coletivo da mente universal. Os acontecimentos de amanhã estão em nosso subconsciente, bem como os da próxima semana e do próximo mês, e podem ser vistos por uma pessoa altamente sensível à força psíquica ou clarividente. Nenhum desastre ou tragédia nos pode acontecer se decidirmos rezar. Nada é predeterminado ou predestinado. Nossa atitude mental isto é a maneira como nos pensamos, sentimos e cremos, é que determina o nosso destino. Você pode, através da oração científica, já explicada em capítulo anterior, moldar, formar e criar o seu próprio destino. Colherás o que semeares. Uma soneca valeu-lhe $15.000. Um dos meus alunos enviou-me um recorte de jornal de 3 ou 4 anos, sobre um homem chamado Ray Armstrong, operário da fábrica de aço de Pittsburgh, dirigida pela corporação de aço Jones e a pensar na solução para o problema do disjuntor. Sunho depois com modelo perfeito para o disjuntor. Ao despertar, deitou-se para um cochilo e, antes de dormir, começou a pensar na solução para o problema do disjuntor. Sunho depois com modelo perfeito para o disjuntor. Ao despertar, fez um desenho de disjuntor projetado, de acordo com o seu sonho. Esse cochilo povoado de sonho valeu a Armstrong um cheque de $15.000, a maior recompensa que a firma já deu a um empregado por uma ideia nova. Como um famoso professor resolveu seu problema. Durante o sono, o Dr. H.V. Alprecht, professor de História Assíria da Universidade da Pensilvânia, relatou a seguinte experiência. Em uma noite de sábado, eu me estava esgotando, na vã tentativa de decifrar 2 pequenos fragmentos de ágata que se supunha pertencerem aos anéis de alguns babilônicos. Por volta de meia-noite, exausto, fui deitar-me e tive um sonho extraordinário. Um sacerdote de Nippur, alto e magro, com uns 40 anos de idade, levou-me para a câmara o tesouro do templo, uma sala pequena, de teto baixo, sem janela, com ágatas e lápis-lazulis espalhados pelo chão. O sacerdote disse-me então o seguinte: os 2 fragmentos que você classificou separados nas páginas 22 e 26 pertencem à mesma peça, não são anéis. Os 2 primeiros aros serviam de brinco para a estátua do deus. Os 2 fragmentos, que você possui, faziam parte dos brincos. Se os juntar, verá confirmadas as minhas palavras. Despertai imediatamente. Examinei os fragmentos, e para minha surpresa, o sonho confirmou-se. O problema estava finalmente resolvido. Isso demonstra claramente a manifestação criadora do nosso subconsciente, que conhece as respostas para todos os problemas. Como o subconsciente trabalhava para um famoso escritor enquanto ele dormia. Robert Louis Stevenson dedica, em um dos seus livros, Across the Plains, através das planícies, um capítulo inteiro aos seus sonhos. Estes eram bastante nítidos e ele tinha o hábito de dar instruções precisas ao seu subconsciente antes de dormir. Pedia, por exemplo, que seu subconsciente desenvolvesse histórias para ele enquanto dormia. Se seus recursos estavam diminuindo, dava ao seu subconsciente uma ordem mais ou menos assim: dê-me uma novela boa e emocionante, que alcance sucesso e me traga bons lucros. O seu subconsciente respondia de forma magnífica. Disse Stevenson: esses pequenos duendes, a inteligência e os poderes do subconsciente, podem contar-me uma história trecho a trecho, como um seriado, e manter-me a mim, seu suposto criador, durante todo o tempo, na ignorância completa do final. E acrescentou: a parte da minha obra feita quando estou desperto e consciente não é necessariamente minha, já que tudo demonstra, no final, mesmo nela, a influência dos duendes. Adormeça em paz e acorde alegre para os que sofrem de insônia. A oração que vou transcrever é bastante eficiente. Se este é o seu caso, repita-a devagar, em voz calma e impregnada de sentimento, antes de adormecer. Meus dedos do pé estão descontraídos, meus tornozelos estão descontraídos,
Meus músculos abdominais estão descontraídos, meu coração e meus pulmões estão descontraídos, meu pescoço está descontraído, meu cérebro está descontraído, meu rosto está descontraído, meus olhos estão descontraídos, todo o meu corpo e mente estão descontraídos. Perdoo plena e espontaneamente a todos e desejo-lhes harmonia, saúde, paz e todas as bênçãos da vida. Estou em paz, em perfeito equilíbrio, sereno e calmo. Descanso em segurança e em paz. Um grande silêncio penetra em mim e uma calma imensa tranquiliza todo o meu ser, quando sinto a divina presença dentro de mim. Sei que sou curado pela realização da vida e do amor. Envolvo-me no manto do amor e adormeço pleno de boa vontade com todos. Durante a noite inteira a paz permanece comigo e pela manhã despertarei cheio de vida e amor. Um círculo de amor se ergue em redor de mim. Não temerei o mal, pois ele está comigo. Durmo em paz, desperto na alegria e nele vivo, caminho e existo. Sumário do que você pode fazer para obter as maravilhas do sono 1. Se está preocupado com a possibilidade de não acordar na hora, sugira ao seu subconsciente, antes de dormir, a hora exata em que deseja levantar-se, e não perderá a hora. Não é preciso relógio. Faça a mesma coisa com todos os problemas. Nada é difícil demais para o seu subconsciente. 2. Seu subconsciente nunca dorme. Está sempre em atividade, controla todas as suas funções vitais. Perdoe a si mesmo e a todos os demais antes de dormir, que assim o benefício se realizará muito mais rapidamente. 3. Você recebe orientação quando está dormindo, algumas vezes em sonho. As correntes de cura libertam-se também durante o sono e pela manhã você se sente rejuvenescido e revigorado. 4. Quando estiver perturbado por contrariedades e conflitos que teve durante o dia, aquiete as engrenagens da sua mente e pense na sabedoria e a inteligência existente no seu subconsciente, o qual está sempre pronto a responder-lhe. E assim você terá paz, força e confiança. 5. O sono é essencial para a paz de espírito e a saúde do corpo. A falta de sono pode causar irritação, depressão e distúrbios mentais. Você precisa de 8 horas de sono por dia. 6. As autoridades médicas ressaltam que a insônia precede colapsos psíquicos. 7. Você se recupera espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para a alegria e vitalidade da existência. 8. Seu cérebro cansado procura o sono tão vorazmente que sacrificará tudo para consegui-lo. Muitas pessoas que adormeceram ao volante de um automóvel testemunham isso. 9. As pessoas privadas de sono sofrem de perda parcial da memória e de má coordenação. Ficam atordoadas, confusas e desorientadas. 10. O sono traz bons conselhos. Antes de dormir, afirme que a infinita inteligência do seu subconsciente o está orientando e dirigindo. E, então, aguarde o seu caminho, que talvez venha ao despertar. 11. Confie inteiramente no seu subconsciente. Saiba que a tendência deste é sempre para a vida. De vez em quando, seu subconsciente lhe responde com um sonho bastante nítido ou uma visão noturna. Você pode ser prevenido por um sonho da mesma forma que o foi o autor deste livro. 12. Seu futuro está agora em sua mente, baseado em suas crenças e pensamentos habituais. Faça com que a infinita inteligência o oriente e guie e que tudo de bom lhe pertença, e assim seu futuro será maravilhoso. Acredite nele e aceite-o. Espere o melhor e invariavelmente terá o melhor. 13. Se você está escrevendo uma novela, uma peça, ou outro livro qualquer, ou se está trabalhando em alguma invenção, fale ao seu subconsciente à noite e apele corajosamente para que sua sabedoria, inteligência e poder o orientem e dirijam e lhe revelem a peça, novela ou livro ideal, ou lhe revelem a solução perfeita para o problema que enfrenta. Reze desta maneira que surgirão maravilhas em sua vida. Capítulo 14. O desconhecimento das funções e dos poderes da mente é a causa de todos os problemas conjugais. Os atritos entre marido e esposa podem ser resolvidos se ambos utilizarem corretamente a lei da mente. Rezando juntos, permanecerá unidos. A contemplação dos ideais divinos, o estudo das leis da vida, o acordo mútuo baseado num objetivo e plano comuns e a alegria da liberdade pessoal é que fazem o casamento harmonioso, a união feliz,
dando aquele sentimento de intimidade em que duas pessoas se transformam em uma. A melhor ocasião para prevenir o divórcio é antes do casamento. Não constitui um erro tentar sair de uma má situação. Mas por que entrar em uma situação má? Não seria melhor prestar atenção às verdadeiras causas dos problemas conjugais, isto é, chegar à raiz do assunto? Como todos os outros problemas dos homens e das mulheres, os problemas de divórcio, separação, anulação e litígios intermináveis estão diretamente ligados à falta de conhecimento do funcionamento e inter-relação das mentes consciente e subconsciente. O significado do casamento. Para ser verdadeiro, o casamento deve basear-se antes de tudo em fundamentos espirituais. Deve ser uma união do coração, e o coração é o cálice do amor. A honestidade, a sinceridade, a bondade e a integridade também são formas de amor. Cada cônjuge deve ser inteiramente honesto e sincero com o outro. Não se consuma um casamento verdadeiro quando um homem desposa uma mulher por seu dinheiro, posição social ou simplesmente para satisfazer o egoísmo próprio, pois isso indica a falta de sinceridade, honestidade e amor verdadeiro. Tal casamento é uma farsa, uma contratação, um embuste. Quando uma mulher diz que estou cansada de trabalhar e por isso vou casar-me, para ter segurança, está partindo de uma premissa errada. Não está usando corretamente as leis da mente. Sua segurança depende do seu conhecimento da intenção das mentes consciente e subconsciente e da aplicação que fizer do seu conhecimento. Por exemplo, uma mulher nunca deixará de ter saúde e riqueza se aplicar as técnicas apresentadas nos respectivos capítulos deste livro. A riqueza está ao seu alcance independentemente de seu marido, pai ou quem quer que seja. Uma mulher não depende de seu marido para ter saúde, paz, alegria, inspiração, orientação, amor, riqueza, segurança, felicidade ou qualquer outra coisa deste mundo. Sua segurança e paz de espírito vêm do conhecimento dos poderes interiores que existem dentro dela e da aplicação constante das leis da sua própria mente de maneira construtiva. Como atrair o marido ideal? Você agora sabe como seu subconsciente funciona. Sabe que tudo o que lhe for assinalado se manifestará em seu mundo exterior. Se você é mulher, comece agora a imprimir em sua mente subconsciente as qualidades e características que deseja em um homem. A técnica seguinte é excelente. Sente-se comodamente em uma poltrona, feche os olhos, desligue-se de tudo mais. Relaxe o corpo e fique tranquila, passiva, receptiva. Fale ao seu subconsciente e diga-lhe: estou agora atraindo para minha vida um homem que é honesto, sincero, leal, fiel, calmo, feliz e próspero. Essas qualidades, que tanto admiro, estão agora impregnando a minha mente subconsciente. À medida que me detenho a pensar nelas, tornam-se parte de mim e subconscientemente incorporam-se a mim. Sei que há uma lei irresistível de atração e que assim atraio para mim um homem que corresponde à minha convicção subconsciente. Atraio o que sinto ser verdadeiro em minha mente subconsciente. Sei que posso contribuir para sua paz e felicidade. Ele preza meus ideais e eu prezo os dele. Ele não deseja dominar-me nem eu desejo dominá-lo. Existe amor, liberdade e respeito mútuos. Pratique frequentemente este processo de impregnação do seu subconsciente. Assim terá a alegria de atrair um homem que possua as qualidades e características que você deseja. Sua inteligência subconsciente abrirá um caminho no qual vocês se encontrarão, de acordo com o fluxo irresistível e imutável de seu próprio subconsciente. Deseje imensamente dar o melhor de você em amor, devotamento e cooperação. Seja receptiva a esse dom de amor que você deu ao seu subconsciente. Como atrair a esposa ideal? Faça a seguinte afirmação: estou agora atraindo a mulher certa, a que está em perfeita harmonia comigo. Esta é uma união espiritual, porque é o amor divino funcionando através da personalidade de alguém com quem me harmonizo inteiramente. Sei que posso dar amor, compreensão, paz e alegria a essa mulher. Sinto e acredito que posso fazer a vida dessa mulher perfeita, completa e maravilhosa. Determino agora que ela possua as seguintes qualidades e atributos. Ela é espiritual, leal,
fiel e sincera. Harmoniosa, calma e feliz. Estamos irresistivelmente atraídos um pelo outro. Apenas aquela que pertence ao amor, à verdade e à beleza de viver pode entrar em minha vida. Aceito agora a minha companheira ideal. À medida que, com tranquilidade e interesse, você meditar nessas qualidades e atributos que admira na companheira que procura, construirá o equivalente mental em sua própria mentalidade. E, então, as correntes mais profundas do seu subconsciente reunirão você e sua companheira ideal em divina ordem. Não preciso errar 3 vezes. Recentemente uma professora declarou-me: tive 3 maridos e todos os 3 eram passivos, submissos, dependendo de mim para tomarem todas as decisões e dirigir tudo. Por que atraio sempre homens assim? Perguntei-lhe se sabia, antes do casamento, que seu segundo marido era um tipo efeminado e ela respondeu: claro que não. Se soubesse, não me teria casado com ele. Aparentemente, nada aprenderá com o seu primeiro erro. O problema, na verdade, era com a sua própria personalidade excessivamente dominadora. Ela era bastante masculinizada, autoritária e, inconscientemente, desejava alguém que fosse submisso e passivo a fim de que ela pudesse desempenhar o papel dominante no casamento. Tudo isso constituía uma motivação inconsciente, e o seu quadro subconsciente é que lhe atraía o que subjetivamente desejava. Ela teve de aprender a mudar o padrão, adotando o processo correto de oração. Ela mudou o seu padrão negativo. A mulher acima mencionada aprendeu uma verdade simples: quando você acredita que pode ter o tipo de marido que idealiza, terá exatamente aquilo que idealiza. Para acabar com o seu antigo padrão subconsciente e atrair o companheiro ideal, ela utilizou a seguinte oração: estou produzindo em minha mente o tipo de homem que desejo ardentemente. O homem que vou atrair para marido é forte, poderoso, amoroso, bastante masculino, bem-sucedido, honesto, leal e fiel. Vai encontrar amor e felicidade ao meu lado. Adoro seguir para onde ele me levar. Sei que ele me quer e eu também o quero. Sou honesta, sincera, amorosa e bondosa. Possuo dons maravilhosos para oferecer-lhe: boa vontade, um coração alegre e um corpo cheio de saúde. Ele me oferece a mesma coisa. Tudo recíproco. Eu dou e recebo. A divina inteligência sabe onde esse homem está aí. A profunda sabedoria do meu subconsciente vai-nos agora, à sua maneira, reunir. Saberemos reconhecer-nos imediatamente. Transmito esse desejo ao meu subconsciente, que sabe como fazer para que se realize, e dar graças pela resposta perfeita. Ela rezou da maneira acima todas as noites e todas as manhãs, durante vários meses, afirmando essas verdades e sabendo que, através da ocupação frequente da sua mente, terminaria por encontrar o equivalente mental daquele que procurava. A resposta à sua oração. Passaram-se vários meses. Ela teve muitos compromissos sociais, nenhum dos quais lhe foi agradável. Quando estava a ponto de discutir, desistir, duvidar e vacilando, lembrava-se de que a infinita inteligência estava fazendo, à sua maneira, com que seu desejo se transformasse em realidade, nada havendo com que se preocupar. A sentença final do seu processo de divórcio foi finalmente proferida, o que lhe deu uma grande sensação de alívio e liberdade mental. Pouco depois foi trabalhar como recepcionista no consultório de um médico. Contou-me que, no mesmo instante em que viu o médico, soube que era o homem que estava procurando. Aparentemente ele o soube também, pois lhe propôs casamento logo na primeira semana, e no casamento encontraram a felicidade ideal. O médico não era do tipo passivo e submisso e sim um homem de verdade, ex-jogador de futebol americano, um grande atleta e homem profundamente espiritual, embora não pertencesse a nenhuma seita religiosa. Ela obteve aquilo porque rezava, porque o pleiteou mentalmente até atingir o ponto de saturação. Em outras palavras, ela se integrou mental e emocionalmente à sua ideia, que se tornou uma parte de si mesma. Devo divorciar-me? O divórcio é um problema individual. Não pode ser generalizado. Em alguns casos, é claro, nunca deveria ter havido casamento.
Em outros, o divórcio não é a solução, assim como o casamento não é a solução para um homem solitário. O divórcio pode estar certo para uma pessoa e errado para outra. Uma mulher divorciada pode ser mais sincera e nobre que muitas de suas irmãs casadas, que talvez levem uma existência de mentiras. Um exemplo: conversei certa vez com uma mulher cujo marido era um viciado em narcóticos, ex-condenado, batia nela e não lhe dava dinheiro. Haviam li dito que era do divorciar-se. Expliquei-lhe que o casamento é unio de dois carecos. Esse anem harmoniosamente, com amor e sinceridade. O casamento é ideal. A ação pura do coração é que constitui o amor. Seguindo essa explicação, ela soube o que devia fazer. Em seu coração, ela sabia que não há lei divina que a compelisse a ser humilhada, intimidada e espancada apenas porque alguém disse eu os declaro marido e mulher. Se você está em dúvida sobre como agir, peça orientação, sabendo que há sempre uma resposta, e você a terá. Siga a deixa que lhe vier no silêncio de sua alma. Ela lhe fala em paz. Caminhando para o divórcio. Recentemente, um jovem casal, casado havia apenas poucos meses, estava querendo divorciar-se. Descobri que o homem vivia permanentemente apavorado com a ideia de que a esposa pudesse abandoná-lo. Ele esperava ser rejeitado e acreditava que a esposa lhe seria infiel. Esses pensamentos assediavam-lhe a mente e acabaram por se tornar uma obsessão. Sua atitude mental favorecia a separação e a suspeita. Ela se tornou indiferente para ele e era o seu próprio sentimento e a atmosfera que criará, de perda e separação, atuando neles. Isso provocou um condicionamento ou ação em conformidade com o padrão mental que havia por trás. Há uma lei de ação e reação, isto é, de causa e efeito. O pensamento é a ação e a resposta do subconsciente, a reação. A esposa acabou deixando a casa e pedindo divórcio, que era o que ele temia e acreditava que ela iria fazer. O divórcio começa na mente. O divórcio realiza-se primeiro na mente, vindo depois os procedimentos legais. Esses dois jovens a que acabei de referir-me estavam cheios de ressentimento, medo, suspeita e raiva. Essas atitudes enfraquecem, exaurem e debilitam a pessoa inteira. Aprenderam que o ódio divide e só o amor pode unir. Começaram a compreender o que haviam feito com suas mentes. Nenhum dos dois conhecia a lei da ação mental e ambos estavam fazendo mau uso de suas mentes, trazendo assim o caos e a desgraça. Por sugestão minha, esses dois jovens voltaram um para o outro e experimentaram a terapia da oração. Começaram, então, a irradiar amor, paz e boa vontade um para o outro. Cada um se pôs a irradiar amor, saúde, harmonia e paz para o outro, se alternando todas as noites na leitura dos Salmos. O casamento dos dois é agora mais admirável a cada dia que passa. Esposa aborrecida. Muitas vezes, o motivo de aborrecimento da esposa é a alegação de que o marido não lhe dá muita atenção. Geralmente, isto revela um anseio profundo por amor e afeição. Dedique toda a atenção à sua esposa e demonstre como a aprecia. Louve e exalte todas as suas boas qualidades. Há também, por outro lado, o tipo de mulher aborrecida que deseja que o marido se ajuste ao seu padrão particular. Este é o caminho mais rápido do mundo para livrar-se de um homem. A esposa e o marido devem deixar de ser mesquinhos, esquecendo as pequenas faltas ou erros um do outro. Cada um deve prestar atenção às qualidades construtivas e admiráveis do outro e exaltá-las. O marido incubado. Se um homem começa a remoer seus pensamentos e se torna mórbido contra a esposa por causa do que ela diz ou faz, psicologicamente falando, cometendo adultério. Um dos significados de adultério é idolatria, isto é, dar atenção ou unir-se mentalmente ao que é negativo e destrutivo. Quando um homem se ressente em silêncio contra sua esposa e lhe é hostil, está sendo infiel. Assim, ele não é fiel aos seus votos de casamento, que são o de amar sua esposa, tratá-la com carinho e honrá-la todos os dias de sua vida. O homem hostil, amargo e ressentido pode engolir suas observações sarcásticas,
diminuir sua raiva e até mesmo ser delicado, bom e atencioso. Pode habilmente contornar as divergências. Através da oração e do esforço mental, pode livrar-se do seu hábito de antagonismo. Então, será capaz de melhorar nas relações com sua esposa e com seus companheiros de trabalho. Assuma uma atitude de harmonia e inevitavelmente encontrará paz e harmonia. O grande erro. Um grande erro é discutir seus problemas e dificuldades conjugais com vizinhos e parentes. Suponha, por exemplo, uma esposa que diz à vizinha: John nunca me dá dinheiro, trata minha mãe de maneira abominável, bebe demais e constantemente me insulta. Essa esposa está, na verdade, desgraçando e diminuindo seu marido aos olhos de todos os vizinhos e parentes. Para eles, ele não mais parece ser o marido ideal. Nunca discuta seus problemas conjugais com ninguém, a não ser um conselheiro experiente. Por que fazer com que inúmeras pessoas pensem negativamente de seu casamento? Além disso, enquanto discute e resolve esses defeitos de seu marido, você está na verdade criando esses estados dentro de si própria. Quem o está pensando e sentindo? Você mesma. Como você pensa e sente, assim será. Os parentes, em geral, dar-lhe conselhos errados. E isso porque o conselho é eivado de predisposição e prejudicado por não se revestir de um caráter impessoal. E o conselho que violar a lei divina, que é a lei cósmica, não é bom, nem justo. É bom lembrar que nunca dois seres humanos viveram sob o mesmo teto sem entrechoques de temperamento e períodos de tensão e sofrimentos. Mas nunca aponte o lado infeliz de seu casamento às suas amigas. Guarde as querelas para você mesma e contenha as críticas e a condenação de seu marido. Não tente dominar sua esposa. O marido não deve tentar dominar a esposa e fazer com que ela seja uma segunda edição dele próprio. A tentativa inábil para mudá-la em diversos pontos de sua personalidade é incompatível com a sua natureza. Essas tentativas são sempre tolas e muitas vezes resultam na dissolução de um casamento. Acabam também destruindo nela o orgulho e autoconsideração, despertando um espírito de contrariedade e ressentimento que se torna fatal para a união conjugal. Claro que os ajustamentos são necessários, mas se você der uma boa análise à sua própria mente e estudar seu caráter e comportamento, vai descobrir tantos defeitos que ficará ocupado para o resto de sua vida. Se você diz vou fazer com que ela se torne aquilo que eu desejo, está procurando problemas e indo em busca do divórcio. Você está chamando a desgraça para o seu lar. Você tem que aprender, da maneira mais árdua, que o início que precisa mudar é você mesmo. Rezem juntos e permaneçam unidos em todas as etapas da oração. A primeira etapa: nunca leve de um dia para as outras irritações acumuladas que provenham de pequenos desapontamentos. Perdem-se todas as asperezas cometidas durante o dia na hora de dormir. Quando despertarem, assegurem que a infinita inteligência os guia em todos os seus caminhos. Irradiem pensamentos de paz, harmonia e amor um para o outro, para todos os parentes e para o mundo inteiro. A segunda etapa: deem graças pelo café da manhã. Agradeçam a comida maravilhosa, a sua abundância e todas as bênçãos que recebem. Não deixem que problemas, preocupações ou controvérsias estejam presentes à mesa de refeições. O mesmo se aplica à hora do almoço e à do jantar. Digam um para o outro: aprecio tudo o que você está fazendo e irradio amor e boa vontade para você durante o dia inteiro. A terceira etapa: o marido e a esposa devem alternar-se na oração todas as noites. Não considerem seu cônjuge como um ser passivo. Demonstrem sempre sua apreciação e amor. Pensem em admiração e boa vontade ao invés de condenação, críticas e repreensões. A maneira de construir um lar tranquilo e um casamento feliz é usar fundações de amor, de beleza, de harmonia, de respeito mútuo, de fé em Deus e de todas as coisas boas da vida. Leiam os Salmos 23, 27 e 91, o 11 graus capítulo da Epístola aos Hebreus, o 13 graus capítulo da Epístola aos Coríntios e outras passagens notáveis da Bíblia antes de dormir. Agindo assim e seguindo os ensinamentos da Bíblia, o casamento se tornará cada vez mais feliz e abençoado através dos anos. Faça uma revisão dos seus atos.
A ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda a infelicidade conjugal. Orando cientificamente juntos, os cônjuges permanecem unidos. 2. A melhor ocasião para evitar o divórcio é antes do casamento. Se você aprender como rezar da forma certa, atrairá certamente o cônjuge ideal. 3. O casamento é a união de um homem e de uma mulher que se ligam pelo amor. Seus corações batem como um só e se movem unidos para a frente, para cima e em direção a Deus. 4. O casamento não transmite a felicidade. As pessoas encontram a felicidade na convivência com as verdades eternas de Deus e os valores espirituais da vida. E, só então, o homem e a mulher podem contribuir para a felicidade e a alegria um do outro. 5. Você atrai a companhia certa meditando sobre as qualidades e características que admira em uma mulher ou homem. O seu subconsciente encarrega-se depois de uni-los em divina ordem. 6. Você deve construir em sua mentalidade o equivalente mental do que deseja como companhia ideal no casamento. Se você quer atrair para sua vida uma companhia honesta, sincera e amorosa, deve ser também honesto, sincero e amoroso. 7. Você não precisa repetir os mesmos erros no casamento. Quando realmente acreditar que pode ter o tipo de homem ou mulher que idealiza, assim o terá, de acordo com a sua fé. Acreditar é aceitar algo como verdadeiro. Aceite agora, mentalmente, a sua companhia ideal. 8. Não se preocupe em saber como, porquê, onde ou quando encontrará a companhia ideal porque está rezando. Confie implicitamente na sabedoria do seu subconsciente. Ele sabe como fazer e você não precisa ajudá-lo. 9. Você se divorcia mentalmente quando se permite irritações, ressentimentos, má vontade e hostilidade contra seu cônjuge. Você está mentalmente vivendo com o erro no interior de sua mente. Adira aos votos do casamento, prometo respeitá-la, amá-la e honrá-la em todos os dias da minha vida. Use os pronomes no masculino, se for o caso. 10. Deixe de projetar padrões de medo ao seu cônjuge. Projete amor, paz, harmonia e boa vontade que seu casamento será cada vez mais maravilhoso e feliz através dos anos. 11. Irradiem amor, paz e boa vontade um para o outro. Essas vibrações são captadas pelo subconsciente e resultam em confiança mútua, afeto e respeito. 12. Uma esposa ranzinza está geralmente procurando atenção e admiração. Ela anseia por amor e afeição. Louve e exalte todas as suas qualidades. Mostre-lhe que você a ama e a aprecia. 13. Um homem que ama sua esposa nunca lhe faz nada indelicado ou desagradável, em palavras, atitudes ou ações. O amor é o resultado do amor. 14. Quando tiver problemas conjugais, procure sempre o conselho de um perito. Como não procura um carpinteiro para arrancar um dente, também não deve discutir seus problemas conjugais com parentes e amigos. Deve sempre procurar uma pessoa qualificada para dar conselhos. 15. Nunca tente dominar sua esposa ou seu marido. Essas tentativas são sempre insensatas e tendem a destruir o orgulho e o respeito próprio do outro. Além disso, provocam um espírito de ressentimento que acaba sendo fatal para os laços conjugais. Deixe de tentar fazer com que seu cônjuge seja uma segunda edição sua. 16. Rezem juntos e permanecerão unidos. A oração científica resolve todos os problemas. Imagine mentalmente sua esposa como ela deve ser: alegre, feliz, cheia de saúde e beleza. Veja seu marido como ele deve ser: forte, poderoso, amoroso, delicado e bom. Mantenha esse quadro mental e terá um casamento feito no céu, que é harmonia e paz. Capítulo 15. O subconsciente e a felicidade. William James, o pai da psicologia americana, disse que a maior descoberta do século XIX não era no reino da ciência física. A maior descoberta, afirmou, era a força do subconsciente sustentada pela fé. Em cada ser humano existe esse reservatório ilimitado de força, capaz de superar qualquer problema do mundo. A felicidade verdadeira e duradoura chegará à sua vida no dia em que conseguir compreender claramente que pode superar qualquer fraqueza,
Isto é, no dia em que compreender que o seu subconsciente pode resolver todos os seus problemas, curar seu corpo e fazer com que prospere além do que imaginava em seus sonhos mais otimistas. Você pode ter se sentido muito feliz quando seu filho nasceu, quando se casou, quando se formou na faculdade ou quando conquistou uma grande vitória ou prêmio. Você pode ter se sentido muito feliz quando conheceu a mais linda jovem do mundo ou o mais simpático rapaz. Você pode prosseguir e fazer uma grande relação de inúmeros acontecimentos felizes de sua vida. Contudo, por mais maravilhosos que tenham sido, esses acontecimentos não lhe deram realmente uma felicidade duradoura, são de fato transitórios. O livro dos Provérbios é que dá a resposta. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Quando você confia no Senhor, o poder e a sabedoria do seu subconsciente, para orientá-lo, guiá-lo e dirigi-lo em todos os seus caminhos, torna-se firme, sereno e tranquilo. Quando irradia amor, paz e boa vontade, você está realmente construindo uma superestrutura de felicidade para todos os dias da sua vida. Você deve escolher a felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Há uma frase na Bíblia que diz: escolha neste dia a quem vai servir. Você tem a liberdade de escolher a felicidade. Isso pode parecer extraordinariamente simples, e na verdade o é. Talvez seja por isso que tanta gente tropeça no caminho para a felicidade, por não ver a simplicidade da chave da felicidade. As grandes coisas da vida são simples, dinâmicas e criadoras. Produzem bem-estar e felicidade. São Paulo revela como você pode encontrar o caminho para uma vida de poder dinâmico e felicidade nas seguintes palavras: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Como escolher a felicidade? Comece agora a escolher a felicidade. Você deve fazer o seguinte: pela manhã, ao despertar, diga para si mesmo que a divina ordem tome conta da minha vida hoje e todos os dias. Hoje, todas as coisas funcionam para o meu bem. Este é um novo maravilhoso dia para mim. Nunca haverá outro dia como este. Sou guiado de forma divina e tudo o que eu fizer vai prosperar. O amor divino me cerca, me envolve e me absorve e eu caminho em paz. Sempre que minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, imediatamente eu a trarei de volta para a contemplação do que é admirável e de boa fama. Sou um imã mental e espiritual, atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Hoje, vou alcançar um sucesso maravilhoso em todas as minhas tarefas. Vou realmente ser muito feliz durante o dia inteiro. Comece todos os seus dias dessa maneira, e assim escolherá a felicidade e será sempre uma pessoa que irradia alegria. O hábito de ser feliz. Há alguns anos, passei cerca de uma semana em uma fazenda em Connemara, na costa ocidental da Irlanda. O dono da fazenda parecia estar sempre cantando e assobiando, de muito bom humor. Perguntei-lhe o segredo de sua felicidade e a resposta foi a seguinte: é um hábito meu ser feliz. Todas as manhãs, ao despertar, e todas as noites, antes de dormir, abençoo minha família, as plantações, o gado e agradeço a Deus pela maravilhosa colheita. Esse fazendeiro adotará a prática havia mais de 40 anos. Como é sabido, o pensamento repetido regular e sistematicamente mergulham na mente subconsciente e se tornam habituais. Ele descobriu que a felicidade é um hábito. Você deve desejar ser feliz. Há um fato muito importante a respeito da felicidade. Você deve desejar ser feliz sinceramente. Há pessoas que estiveram deprimidas, desalentadas e infelizes por tanto tempo que, ao se tornarem subitamente felizes por alguma notícia maravilhosa, boa e alegre, fazem como aquela mulher que me disse certa vez: é um erro ser tão feliz assim. Estavam tão acostumados aos velhos padrões mentais que não se sentem à vontade sendo felizes. E anseiam pelo estado anterior de depressão e infelicidade. Conheci na Inglaterra uma mulher que sofria de reumatismo há muitos anos.
Costumava dar uma pancadinha no joelho e dizer: meu reumatismo está pior hoje. Não vou poder sair. Como o reumatismo me desgraça a vida. Essa querida anciã conseguiu assim prender a atenção de seu filho, de sua filha e dos vizinhos. Ela queria realmente ter reumatismo. Apreciava a sua desgraça, como costumava dizer. Na verdade, ela não queria ser feliz. Sugeri-lhe um método de cura. Escrevi alguns versos bíblicos e disse-lhe que, se dedicasse a sua atenção às verdades ali contidas, sua atitude mental indubitavelmente mudaria e resultaria em fé e confiança para fazer com que voltasse a gozar boa saúde. Ela não se interessou. Parece haver um traço mental peculiar e mórbido em muitas pessoas, fazendo com que sintam prazer em ser desgraçadas e tristes. Por que escolher a infelicidade? Muitas pessoas escolhem a infelicidade nutrindo ideias como as seguintes: hoje vai ser um dia negro, tudo vai sair errado. Não vou conseguir. Todos estão contra mim. O negócio está ruim e vai piorar. Chego sempre tarde. Nunca tenho oportunidade. Ele pode, mas eu não posso. Se você assume essa atitude mental logo pela manhã, fará com que assim seja e se tornará bastante infeliz. Comece a compreender agora que o mundo em que vive é determinado em grande parte pelo que vai em sua mente. Marco Aurélio, o grande filósofo e sábio romano, disse: a vida de um homem é o que seus pensamentos constroem. Emerson, o mais notável filósofo americano, disse: um homem é aquilo que ele pensa durante o dia inteiro. Os pensamentos que você nutre habitualmente em sua mente têm tendência a se converterem em realidade. Não permita os pensamentos negativos, os pensamentos derrotistas e maldosos, os pensamentos deprimentes. Lembre frequentemente à sua mente que você não pode passar por nada que não exista antes em sua mentalidade. Eu seria feliz se tivesse 1 milhão. Visitei muitos homens em instituições mentais que eram milionários e, no entanto, insistiam em afirmar que eram indigentes miseráveis. Estavam internados por causa de tendências psicopáticas, paranoicas e maníacas depressivas. A riqueza por si mesma não faz ninguém feliz. Por outro lado, a riqueza não é um fator que impeça a felicidade. Hoje há muitas pessoas tentando comprar felicidade através da aquisição de aparelhos de rádio e televisão, de automóvel, de casa de campo, de iate, de piscina. Mas a felicidade não pode ser comprada ou procurada dessa maneira. O reino da felicidade está em seu pensamento e sentimento. Muitas pessoas acreditam que é preciso algo artificial para produzir felicidade. Algumas dizem: se eu fosse eleito prefeito, se me tornasse presidente da organização ou fosse promovido a gerente-geral da corporação, seria um homem feliz. A verdade é que a felicidade é um estado mental e espiritual. Nenhuma das posições mencionadas traria necessariamente a felicidade. Sua força, alegria e felicidade consistem em encontrar a lei da ordem divina e ação correta alojada em seu subconsciente e em aplicar esses princípios em todas as fases de sua vida. Ele descobriu que a felicidade era a colheita de uma mente tranquila. Durante uma série de conferências em São Francisco, há alguns anos, entrevistei um homem que era bastante infeliz e estava muito abatido com os rumos que seus negócios estavam tomando. Ele era o gerente-geral. Seu coração estava cheio de ressentimento contra o vice-presidente e o presidente da organização. Afirmava que se opunham a ele. Por causa do seu conflito interno, os negócios estavam declinando e ele não recebia dividendos nem bonificações. O seu problema foi resolvido da seguinte maneira: logo pela manhã, a primeira coisa que fazia era afirmar calmamente que todos os que trabalham em nossa corporação são honestos, sinceros, cooperativos, fiéis e cheios de boa vontade para com todos. São elos mentais e espirituais na cadeia do crescimento, bem-estar e prosperidade dessa corporação. Eu irradio amor, paz e boa vontade em meus pensamentos, palavras e ações para os meus 2 sócios e para todos na companhia. O presidente e o vice-presidente de nossa companhia são orientados divinamente em todos os seus empreendimentos.
A infinita inteligência do meu subconsciente toma todas as decisões através da minha pessoa. Há apenas ações corretas em todas as nossas transações de negócios e em nossas relações uns com os outros. Eu envio o mensageiro de paz, amor e boa vontade antes de mim ao escritório. A paz e a harmonia reinam supremas nas mentes e nos corações de todos aqueles que trabalham na companhia. Inclusive, eu vou agora iniciar um novo dia cheio de fé, esperança e confiança. Esse diretor repetia a oração acima 3 vezes de manhã, sentindo sempre a verdade do que afirmava. Quando pensamentos de medo ou raiva vinham à sua mente durante o dia, dizia para si mesmo: paz, harmonia e equilíbrio governam minha mente em todas as ocasiões. Conseguindo assim disciplinar a sua mente, cessaram todos os pensamentos perniciosos e a paz entrou em sua mente. Ele fez a sua colheita. Pouco depois, escreveu-me para contar que, ao fim de 2 semanas de esforço para reorganizar sua mente, o presidente e o vice-presidente chamaram-no e elogiaram suas operações e suas ideias novas e construtivas, ressaltando como eram afortunados em tê-lo como gerente geral. Ele ficou bastante feliz em descobrir que o homem encontra a felicidade dentro de si próprio. O obstáculo, na verdade, não existe. Li há alguns anos um artigo de jornal sobre um cavalo que refugara, certa vez, ao encontrar um tronco de árvore na estrada. Nos dias seguintes, sempre que passava pelo tronco, o cavalo refugava. O fazendeiro arrancou o tronco, queimou e nivelou a estrada. Contudo, nos 25 anos seguintes, sempre que passava pelo local onde estivera o tronco, o cavalo refugava. Na verdade, refugava ante a memória do tronco. Não há obstáculo para a sua felicidade a não serem seus próprios pensamentos e imagens mentais. O medo ou a preocupação o está fazendo recuar. O medo é um pensamento em sua mente. Você pode removê-lo a qualquer momento com fé no sucesso de suas realizações e na vitória sobre todos os seus problemas. Conheci um homem que fracassou nos negócios. Disse-me ele: cometi muitos erros. Agora aprendi bastante. Vou voltar ao negócio e serei um estrondoso sucesso. Ele enfrentou o obstáculo que havia em sua mente. Não se lastimou nem se queixou, removeu o obstáculo do fracasso e, pela fé no apoio dos seus poderes interiores, expulsou todos os pensamentos de medo e as antigas depressões. Acredite em si mesmo e terá sucesso e será feliz. As pessoas mais felizes. O homem mais feliz é o que constantemente produz e pratica o que há de melhor dentro de si. A felicidade e a virtude se complementam. Os melhores não são apenas os mais felizes, mas os mais felizes são geralmente os melhores na arte de viver a vida com excesso. Deus é o que existe de maior e melhor em você. Expresse mais o amor, a luz, a verdade e a beleza de Deus e tornar-se-á uma das pessoas mais felizes do mundo. Epicteto, o filósofo estoico grego, disse: só há um caminho para a tranquilidade do espírito e a felicidade. Estejamos, portanto, sempre prontos ao despertar pela manhã, durante o dia inteiro e à noite na hora de dormir, não acreditando a nós próprios as coisas externas, mas confiando tudo em Deus. Sumário do que se deve fazer em busca da felicidade. William James disse que a maior descoberta do século XIX foi a do poder do subconsciente sustentado pela fé. 2. Há um poder tremendo dentro de você. A felicidade lhe virá quando adquirir uma confiança sublime nesse poder. Então, você poderá fazer com que seus sonhos se transformem em realidade. 3. Você pode erguer-se vitorioso de qualquer derrota e realizar os desejos acalentados por seu coração através do poder maravilhoso de seu subconsciente. Este é o significado de o que confia no Senhor, as leis espirituais da mente subconsciente, esse é feliz. 4. Você deve escolher a felicidade. A felicidade é um hábito. E é um bom hábito meditar sobre o seguinte versículo da Bíblia. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8.
5. Quando abrir os olhos pela manhã, diga para si mesmo que neste dia vai escolher a felicidade, que vai escolher o sucesso, que vai escolher a ação correta, que vai escolher o amor e a boa vontade para com todos, que vai escolher a paz. Ponha vida, amor e interesse nessa afirmação e terá realmente escolhido a felicidade. 6. Agradeça todas as bênçãos com que é acumulada, várias vezes por dia. Além disso, reze por paz, felicidade e prosperidade para todos os membros da sua família, para os seus companheiros de trabalho e para todas as pessoas em geral. 7. Você deve desejar ser feliz sinceramente. Nada se realiza sem o desejo. O desejo é um anseio com as asas da imaginação e da fé. Imagine a realização do seu desejo e sinta a sua realidade, e assim ele se concretizará. A felicidade vem em resposta a uma oração. 8. Fixando-se constantemente em pensamentos de medo, preocupação, raiva, ódio e fracasso, você acabará ficando deprimido e infeliz. Lembre-se, sua vida é feita por seus pensamentos. 9. Nem com todo o dinheiro do mundo você pode comprar a felicidade. Alguns milionários são muito felizes, outras bastante infelizes. Muitas pessoas que têm muito pouco conseguem ser felizes, enquanto outras são infelizes. Algumas pessoas casadas são felizes, outras muito infelizes. Algumas pessoas solteiras são felizes e outras infelizes. O reino da felicidade está em seus próprios pensamentos e sentimentos. 10. A felicidade é a colheita de uma mente tranquila. Fixe os seus pensamentos em paz, equilíbrio, segurança e orientação divina e sua mente produzirá felicidade. 11. Não há obstáculo à sua felicidade. As coisas externas não são causais. São efeitos e não causas. Aceite a sugestão do único princípio criador, o que há dentro de você. Seu pensamento é uma causa e uma nova causa produz um novo efeito. Escolha a felicidade. 12. O homem mais feliz é aquele que extrai de si o melhor e o mais nobre. Deus é o que há de melhor e mais nobre em nós, pois o reino de Deus está dentro de cada um de nós.